para receber a palavra de Deus. Nós já preparamos a terra com os louvores e a adoração. Eu queria convidar o meu querido Anderson. Ele vai estar ministrando essa noite, trazendo uma palavra para abençoar o nosso coração. Amém? Então fica com o teu coração aberto, irmão, e recebe de Deus por meio da vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Você está bem? Glória a Deus. Obrigado, Ministério de Música. Vocês são top. Benção. Amém? Você pode fechar seus olhos e orar um pouco comigo, amém? Orar por mim, amém? Preciso da sua oração, amém? Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Obrigado, Pai amado, pelo privilégio, a oportunidade que temos de ouvirmos a Tua palavra, de aprender com o Teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos o nosso coração, Pai, como uma boa terra, assim como a Tua palavra diz. E a Tua palavra, Pai, a semente incorruptível, ela vai frutificar nessa boa terra que é o nosso coração. A 30, a 60, a 100 por 1. Em nome de Jesus, Pai, somos gratos a Ti, Pai, porque sabemos que quando nos expomos à Tua palavra, Pai, ela transforma nossas vidas. De fato, é a Tua palavra que nos alcançou e transformou nossas vidas. E é ela que tem feito com que a nossa vida, como ela mesmo diz, seja de glória em glória e de fé em fé. Obrigado, Pai amado, porque estamos crescendo e avançando no conhecimento, na prática da Tua palavra, Pai. Somos gratos a Ti porque somos guiados pelo Teu Espírito e Teu Espírito sempre nos guia ao melhor. Obrigado, Pai amado, pela Tua boa vontade sobre as nossas vidas. A Tua perfeita vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Pai amado. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém, irmãos? Então, existe algo no meu coração que eu queria compartilhar com você. E eu acredito que você tenha percebido que essa igreja, a sua igreja, tem vivido uma nova estação. Amém? Aleluia. A nossa igreja tem vivido uma nova estação. Uma nova etapa, um novo tempo. Amém? Aleluia. Isso é perceptível, irmão. Não sei quanto a você, mas quando a gente vê pessoas chegando, somando, pessoas talentosas no Senhor, agregando aquilo que Deus depositou no coração delas, para o crescimento dessa obra, meu irmão, eu só posso ver isso como uma estação nova. Aleluia. E sabe, irmãos, Deus não quer que eu e você fiquemos de fora de tudo aquilo que Ele está fazendo e vai fazer nessa nova estação. De fato, Deus conta com você. Diga, Deus conta comigo. Deus conta com você, amém? Nessa nova fase, nessa nova etapa. E deixa eu dizer algo, quando Deus inaugura algo novo na sua igreja, Ele inaugura algo novo naqueles que fazem parte da sua igreja. Então prepare-se para algo novo na sua vida. Sabe, irmãos, isso não é jargão de pregador, isso não é jargão de ministro, não. Isso é algo da palavra. Porque a Bíblia garante que você podemos e somos uma nova criatura. Se você não aceitou Jesus, você pode se tornar essa nova criatura. Mas se você já aceitou, você é uma nova criatura. E como nova criatura que você é, você pode viver em novidade de vida. Aleluia, é algo novo. Então existe nessa nova fase algo novo para você viver. E deixa eu dizer algo, quem estabeleceu não foram os homens, quem não estabeleceu não foi o ministério, quem estabeleceu foi o próprio Senhor. Porque, e eu quero começar por aqui em Daniel, capítulo 2, versículo 20. Deus vai falar o seguinte, aleluia. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Diz o seguinte, aleluia. Deus é bom, amém? Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, e ele é quem muda o tempo e as estações. Ficar só até essa parte aqui do versículo. É ele, está falando do Senhor, é quem muda o tempo e as estações. Amém? Aleluia. Agora, irmãos, em uma nova estação que nós nos encontramos, existe algo que você devemos atentar. Nós devemos aprender a discernir essa nova estação. Ter discernimento, entendimento, compreensão. Amém? Por quê? Porque se você não discernirmos aquilo que Deus está fazendo, corre o risco de eu e você não participarmos e recebermos daquilo que Deus está fazendo. Isso não quer dizer que Deus tem filhos prediletos.
Deus vai com a cara de um, Deus vai com a cara do outro. Esse aqui eu gostei, mas aquele ali nem tanto. Não, não é isso. Amém? A questão é que Deus, ele se move por fé. E quando eu e você discernimos esse novo tempo e aplicamos a nossa fé na palavra e naquilo que Deus está fazendo, nós vamos viver tudo aquilo que Deus já dispensou para vivermos. Você entende isso? Então eu e você precisamos discernir, compreender isso. Porque senão, irmãos, nós vamos ser que nem um barco à deriva. Você já viu um barco à deriva? Qualquer vento é favorável. Amém? E sabe, em um barco à deriva, onde qualquer vento é favorável, se nós não discernirmos bem as coisas do Senhor, corre o risco de nós pegarmos um vento e chegarmos aonde nós não queríamos chegar. Aleluia. Amém? Sabe, irmãos, eu sei que você sabe onde quer chegar, assim como sabe também onde não quer chegar. E quando nós nos encontramos com esse barco à deriva, porque nós não discernimos bem aquilo que a palavra diz, aquilo que Deus está fazendo, nós corremos o risco de sermos empurrados por um vento que vai nos levar onde nós não queríamos chegar. Amém? Então, por isso que é importante aí você discernirmos o tempo e o modo de Deus. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 8. A partir do versículo 5. Aleluia. Eclesiastes capítulo 8, a partir do versículo 5. Eclesiastes 8, 5. Vai dizer o seguinte: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Ou como algumas versões dizem, cada circunstância. Então há uma hora certa, há uma maneira certa, há um modo, há um tempo de Deus para que você possamos nos mover. E compreender isso é importante para que você possamos desfrutar de tudo aquilo que já é nosso por direito, meu irmão. Aleluia. Deus tem algo disponível para você, mas aí você precisamos entender o modo e o tempo de Deus para podermos desfrutar de toda a plenitude disso. Aleluia, você entende isso? Entender o tempo e o modo de Deus é discernir essa estação nova que Deus está inaugurando. Ei, é Deus que está inaugurando, é Ele quem inaugura, é Ele quem faz. Amém? É Ele quem está promovendo. Eu não sei se você se empolga com isso, mas eu me empolgo com isso, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus, Ele vai fazer infinitamente mais. Sabe, meu irmão, às vezes nós limitamos e queremos limitar Deus por causa da nossa situação humana e natural. E queremos colocar Deus dentro de uma caixinha. E pensamos assim, não, Deus vai se mover só se isso acontecer, só se isso ocorrer. Deus vai se mover assim, assado, porque outra hora Deus fez assim comigo. Sabe, nós queremos engessar Deus. Mas sabe, nós não devemos limitar Deus. O homem, o ser humano, ele é limitado, naturalmente falando. Mas Deus não. A Bíblia mesmo garante que Ele faz infinitamente mais. Meu irmão, eu não sei como eu e você podemos pensar que Deus é limitado, sendo que Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo quanto você pensa, de tudo aquilo quanto você pede. Aleluia! Infinitamente mais. Discernir, ter esse discernimento, essa compreensão dessa estação, vai fazer com que você vivamos o infinitamente mais do Senhor. Aleluia! E como eu falei, isso não é para um, isso não é para outros, isso é para todos. Deus não quer ver ninguém de fora dessa nova estação. Amém? Deus tem espaço para todos. Aleluia! Amém? Agora, Deus, Ele é gentleman. Ele não vai pegar você pelo braço e forçar nada. Amém? Deus não força nada e nem ninguém. Aleluia. Ele não vai forçar eu e você. Agora, Ele vai nos orientar. Ele vai nos ensinar. Ele vai nos admoestar. Ele vai nos sinalizar. Amém? Sabe, irmãos, entender as sinalizações de Deus é importante nessa nova etapa.
Porque se estamos indo numa pista de 60 a 80, uma pista de 60 com 10 para 80, a gente vai muito devagar e pode ser que a gente chegue atrasado onde a gente queria ir. Sendo que a pista era de 80. Da mesma forma, se eu estou numa pista de 80 e estou indo a 120, qual é o risco de sofrer um acidente ou então pegar uma multa? Está entendendo isso? Aleluia. Está entendendo esse paralelo? Então é importante aí você entendermos isso, porque Deus não quer que você fique de fora. Deus não vai permitir que você fique de fora, a não ser que você queira. Porque, como eu falei, Deus ele não força ninguém a nada. Amém? Aleluia. Então, discernir isso é importante. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios. Eu gosto demais dessa passagem de 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 10. Aleluia. 1 Coríntios 2, verso 10. Primeiro Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 10. Vai dizer o seguinte. Vamos pegar a partir do 9, para a gente poder entender o contexto aqui do que Paulo está falando. Todavia, como está escrito, verso 9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Sabe lá em Eclesiastes, coração sábio? Essa palavra coração, irmãos, ela está falando não desse órgão natural que bombeia sangue, mas está falando do nosso espírito. Quem nós somos de fato e de verdade. A Bíblia diz que nós somos o espírito, que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E quando nascemos de novo, esse espírito, ele é recriado. Ele nasce de novo, se torna uma nova criatura. E como a Bíblia diz, o espírito do homem se torna um só com o espírito de Deus. Está lá em 1 Coríntios 6,18. Se eu estiver enganado, o endereço você me perdoa. Amém? Mas é por meio do nosso espírito que nós vamos discernir e entender aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer fazer. Amém? Porque Ele vai nos revelar pelo Espírito. É pelo Espírito. Não é pela mente humana natural, não é pelas circunstâncias, situações, adversidade que porventura eu e você estejamos passando. Amém? Mas é pelo Espírito que eu e você entendemos e compreendemos as sinalizações dessa nova estação. E aí ele vai continuando. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, diga, está falando comigo. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que nos foram dadas gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando, discernindo verdades espirituais para os que são espirituais. Aleluia! Nós entendemos aquilo que a palavra que é Espírito diz através do Espírito. E aí você não podemos racionalizar Deus, racionalizar a sua palavra. Quando nós tentamos entender a palavra de Deus com a nossa mente humana e natural, pode ser que a gente fique decepcionado. Amém? Porque Deus não se racionaliza. Com Deus nós cremos. Você não racionaliza Deus, você crê. Aleluia! Você não racionaliza a palavra, você crê na palavra. Amém? O problema é que muitos querem racionalizar a palavra e acabam sendo decepcionados. O Deus da palavra é o Deus de fé. E eu e você somos um povo da fé. Amém? E isso se discerne espiritualmente, é pelo Espírito. Seu é o Espírito que nasceu de novo. Agora, pode ser que você e eu tenhamos nascido de novo, e mesmo nascido de novo, nos comportemos como aqueles que ainda não nasceram de novo. Você entendeu isso? Lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 36, fala da promessa que Ezequiel estava falando acerca do novo nascimento, em que ia chegar uma época em que Deus ia tirar o espírito de carne, coração de carne, e colocar um coração
Aliás, ia tirar um coração de pedra, perdão, e ia colocar um coração de carne. Ele estava falando do novo nascimento, amém? Mas pode ocorrer de mesmo tendo nascido de novo, tendo esse espírito recriado, esse novo coração, andarmos como um coração de pedra, como se tivesse um coração de pedra. Alheios, endurecidos àquilo que é a voz de Deus falando conosco. E a Bíblia diz que você não devemos endurecer o nosso coração. Não endureceis o vosso coração. Aleluia. Porque se eu e você fizermos isso, nós não vamos discernir essa nova etapa, essa nova estação. E infelizmente, nós não vamos desfrutar da plenitude daquilo que Deus tem para nós, nessa nova etapa. Você entende isso? Aleluia. Amém? Coisa, se eu e você conseguimos e discernimos bem, uma coisa que você devemos ter, depois de entendermos que discernirmos e termos esse discernimento, é termos expectativas. Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 2. Aleluia. Lucas, capítulo 2. A partir do verso 25. Aleluia. Posso ler? Vai dizer o seguinte. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava. Esse esperar aqui é a mesma palavra para expectativa, amém? Ele tinha uma expectativa. Ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Amém? Sabe, irmãos, aqui Simeão, a Bíblia diz que ele esperava. E esse esperar aqui não é aquele esperar natural, humano, em que eu e você esperamos algo e talvez, quem sabe, um dia, porventura, pode acontecer. Não, não é esse esperar. Mas é uma expectativa viva e real. Amém? É uma expectativa que faz algo. A expectativa verdadeira, ela faz algo. Simeão ia para o templo todo dia, porque ele tinha uma expectativa de algo que ele tinha recebido da parte de Deus. Você não vai morrer antes de ver a salvação. E ele tinha essa expectativa, ele se movia segundo essa expectativa. Ei, irmão, nessa nova etapa você devemos ter expectativa. E deixa eu dizer algo, essa expectativa, ela não é morta e não é parada, mas ela é uma expectativa que se move, que faz algo. Nesse novo tempo aí você devemos gerar, ter uma expectativa e fazermos algo. Sabe, quando eu e você viemos para cá, devemos gerar expectativa, meu irmão. Gere expectativa no teu coração quando tu vier para cá. Amém? Sabe, essa ideia de igreja não é ideia de homens. Não foi o verbo da vida que criou a Assembleia de Deus, a Batista. Não, quem criou foi o próprio Senhor. De fato, essa era aquela ideia, aquela ideia que os profetas tanto indagavam e queriam saber, mas foi escondido deles para ser revelado para nós. Amém? Aquele mistério, como a Bíblia diz. Então, isso não é ideia de homem, isso é ideia de Deus. Então você e eu devemos criar expectativa quando chegarmos aqui, quando estamos vindo para cá. Porque, irmãos, quando o povo de Deus se ajunta, pode ter certeza, é porque Ele quer fazer algo no nosso meio. Agora, se você não temos expectativa, infelizmente Ele não vai poder fazer nada. Devemos ter uma expectativa, nos movermos em direção daquilo que a palavra de Deus diz, para criarmos um ambiente onde Ele pode se mover, onde Ele pode nos alcançar, onde Ele pode fazer aquilo que Ele quer fazer, e vai fazer. Sabe, irmãos, quem vem aqui tem tanta responsabilidade que quem está aí. Você entendeu isso? Quem está aqui falando tem tanta responsabilidade como você que está aí ouvindo.
Você já viu aquela parte que diz justa cooperação? Nós devemos ter uma justa cooperação. Para quê? Para criar um ambiente favorável para que Deus possa operar. Porque Deus quer operar. Agora, nós devemos ter um ambiente favorável para que isso aconteça. Quando eu penso nisso, eu me lembro daquela passagem que Jesus foi para a terra dele, em Cafarnaum, e chegando lá, a Bíblia diz que ele só pode curar uns poucos. Amém? O Senhor só pode curar ali uns poucos. O ambiente ali daquela região, daquele povo, não era um ambiente favorável para Deus fazer aquilo que queria fazer. Ou você acha que Deus não queria curar a todos? Jesus queria curar a todos, meu irmão. Agora ele não pôde, apenas alguns. Por quê? Por causa do ambiente. Por causa da expectativa daquele povo. Aquele povo, quando viu Jesus falando, começou a dizer, eu conheço esse aí. É meu vizinho, morava aqui comigo, jogávamos bolas junto. Amém. Então, irmão, aí você devemos criar a expectativa e gerar essa expectativa de que Deus vai fazer algo. De que Deus pode fazer algo. De que Deus quer fazer algo. Isso é importante demais, meu irmão, nessa nova etapa, nessa nova estação. Porque Deus, ele realmente quer fazer algo. E Deus realmente ele vai fazer algo. Deus quer alcançar a minha vida e a sua vida, meu irmão. E Deus quer que você sejamos participantes disso. Amém? Deus quer que nós sejamos participantes disso. Deus quer que nós venhamos a dar frutos nessa nova estação. Aleluia. Amém? Deus não chamou ninguém para ser infrutífero. Deus chamou todos nós para darmos frutos para Ele. E nessa nova estação, Ele quer que eu e você tenhamos o discernimento certo, geremos a expectativa correta no nosso coração para gerarmos frutos. E alcançarmos outros. E abençoarmos outros. Amém? Eu preciso de você, meu irmão. Amém? Acredito que você precisa de mim também. Eu preciso de você. Para crescer, para avançar, para viver nessa nova fase e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. Nós precisamos um do outro, meu irmão. Isso é igreja. Isso é ser igreja. Não seja esse barco à deriva, onde está soprando um vento e você vai ser levado para um canto que você não queria chegar. Tendo atitudes que não são aquelas que vão promover essa nova etapa e aquilo que Deus quer fazer nessa nova etapa na sua igreja. E quando eu falo sua igreja, é essa igreja. Acredito que tem poucos visitantes hoje, acho que não tem nenhum visitante, né? Então essa palavra realmente era para hoje mesmo, todo mundo é de casa. Aleluia. Amém? Deus quer contar com você, meu irmão, Deus quer contar comigo. Não seja esse barco à deriva para não pegar um vento que vai te levar para um canto que você não queria chegar. E quando você se deparar, você está lá, perdido. Totalmente perdido. Amém? Deus não chamou eu e você para estarmos perdidos nesse novo tempo. Amém? Aleluia. Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, existe algo que você devemos romper para que você possamos desfrutar de tudo aquilo que essa nova estação quer que nós desfrutemos. Amém? Comodismo. Sabe, talvez você já teve ouvido falar dessa expressão, zona de conforto, né? Que é o comodismo. Às vezes nós estamos tão acomodados, estamos tão familiarizados com essa zona de conforto, que nós passamos despercebido. E quando nós vemos, as coisas estão acontecendo e nós não estamos desfrutando ou até mesmo ficando para trás daquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque estamos presos a essa zona de conforto. Isso vai nos impedir, irmãos, de desfrutarmos de tudo aquilo que Deus quer que desfrutemos nessa nova etapa. Então eu e você devemos romper com o comodismo. Sabe, irmãos, Deus quer que eu e você desfrutamos de algo sobrenatural nessa nova fase. Deus tem algo sobrenatural para eu e você vivermos nessa nova fase. Em cada área de nossas vidas. Amém? Agora, presos ao comodismo, eu e você não vamos viver isso. Se uma vez discernirmos, se uma vez temos expectativa, agora eu e você não devemos nos encontrar presos ao comodismo. Inertes nessa zona de conforto. Amém? Devemos romper com isso. Aleluia. Por quê? Porque Deus quer que você desfrutamos do sobrenatural dele. Deus tem algo sobrenatural, meu irmão, para que você viva nas suas finanças. Deus tem algo sobrenatural para que você viva na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Deus tem algo sobrenatural, meu irmão. Agora, se você estamos
presos a essa zona de conforto, conformados com as situações e circunstâncias. E nem diz aquela música, deixa a vida me levar. Não continue, pelo amor de Deus. Então eu e você não vamos desfrutar desse sobrenatural do Senhor. Aleluia. E aí eu trouxe a definição, só para você ter uma ideia junto comigo do que é essa expressão, zona de conforto. São ações, pensamentos e comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter. Olha só, ações, pensamentos, comportamentos. Ações, pensamentos e comportamentos. Irmãos, Deus nos chama para rompermos com o comodismo, tendo ações, pensamentos e comportamentos segundo a palavra. É segundo a palavra. Ações, pensamentos e comportamentos novos, segundo a palavra. Amém? Não segundo o natural, mas segundo a palavra que é sobrenatural. Amém? Sabe, irmãos, basta uma palavra do Senhor para que você possamos viver o sobrenatural dele. Basta uma palavra, uma única palavra. E eu quero ler esse versículo com você, que eu também amo demais esse versículo. Tem muita coisa aqui para eu e você vermos. Está lá em Mateus, capítulo 14. Com certeza você conhece esse versículo. Eu amo demais essa passagem, os acontecimentos aqui registrados. Mateus 14, verso 22. Aleluia. Deus é bom. Mateus 14, verso 22. Vai dizer o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Fico imaginando, rumo de marmanjo gritando. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aleluia. Eu vou ficar só até aqui, porque quando a gente lê essa passagem, a gente gosta muito de focar na parte que Pedro afunda, né? Amém, Pedro afundou. Mas eu gosto de ir até aqui onde Pedro andou sobre as águas. Sabe por quê, meu irmão? Porque, eu não sei se você já leu toda a sua Bíblia, mas em toda a Bíblia, eu só vejo duas pessoas que andaram sobre as águas. Uma delas é Jesus, a outra é Pedro. Então, meu irmão, eu quero ficar com isso aqui. Até essa parte de Pedro andou sobre as águas. Por quê? Porque bastou uma palavra do Senhor. E Pedro desfrutou de algo sobrenatural. Vem! Jesus disse, vem! E Pedro andou sobre... Meu irmão, eu não sei quanto a você, mas isso é algo sobrenatural. Um ser humano andar sobre as águas é algo sobrenatural. Basta uma palavra do Senhor para que você possa viver algo sobrenatural na sua vida. Agora, eu e você devemos corresponder a essa palavra do Senhor. Sabe, eu tenho certeza, irmãos, e isso eu falo com convicção, que se os outros estivessem dito, ei, Senhor, eu quero ir também, tinha tido uma festa em cima do mar naquela hora. Mas Pedro, ele foi ousado. Pedro, ele saiu daquela condição paralisante de medo e disse, Senhor, és tu? É. Então eu jogo de lado todo medo, eu jogo de lado toda ansiedade, eu jogo de lado toda dúvida e vou ter contigo, Senhor. E ele desfrutou de algo sobrenatural, meu irmão. Sabe, naquele momento, o lugar mais cômodo era o barco. Amém ou não amém? O lugar mais confortável, mais cômodo, a zona de conforto daquele povo era aquele barco. Amém? Mas Pedro decidiu romper com essa zona, com esse comodismo. E ele foi no vem de Jesus. Ei, meu irmão, vá no vem de Jesus.
Vá no vem de Jesus, meu irmão. Jesus está dizendo para você, vem, vá. Não conteste não. Como a gente diz, nem conte pipoca, vá. E você vai viver algo sobrenatural do Senhor. Aleluia. Amém. Deus é bom. Basta uma palavra da parte do Senhor. Isso é o suficiente para que eu e você venhamos a viver o sobrenatural dele. Isso é algo sobrenatural, meu irmão. Isso é algo sobrenatural. Pedro rompeu com o comodismo. E lá em 1 Reis, abre lá comigo, 1 Reis 17, nós vamos ver outra passagem que fala sobre uma experiência sobrenatural, por causa de uma palavra, por causa de eu responder a uma palavra do Senhor. 1 Reis 17, a partir do verso 1. Aleluia. 1 Reis 17, a partir do verso 1. Amém? Olha o que vai dizer aqui. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Aleluia. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Foi e fez aquilo que o Senhor tinha dito. Ei, você lembra do vem de Jesus com Pedro? Ei, ele foi e ele fez aquilo que a palavra de Deus disse. Retirou-se, habitou junto à torrente de Querite, fronteira de Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Meu irmão, não sei quanto a você, mas isso é algo sobrenatural. Você sabia que o corvo é um animal, uma ave carnívora? O corvo se alimenta de carne. Só aí já é um milagre. Um animal carnívoro levar carne para uma pessoa. A não ser o fato de estar levando carne e pão para uma pessoa. Isso é algo sobrenatural, meu irmão. E só vive isso quem corresponde à palavra do Senhor. Ei, você devemos dar um feedback positivo para aquilo que Deus está falando. Deus espera de mim e você um retorno positivo com relação àquilo que Ele está falando. Eu não sei o que Deus tem falado com você. Amém? Nós estamos chegando numa época em que muitos gostam de fazer planos, né? Aí faz uma listinha lá, todos os planos para ano que vem, né? Vai analisar os planos do ano, que aí não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. Mas sabe, irmãos, eu e você devemos ter no nosso coração em fazer aquilo que a palavra de Deus diz, correspondendo de forma positiva àquilo que Deus está falando com você e comigo. Amém? Eu não sei quanto a você, irmão, mas se Deus falou algo com você, faça. Amém? Mova-se. Porque, irmãos, só vive o sobrenatural de Deus quem corresponde à palavra de Deus. Nós temos aqui dois exemplos poderosos. Esse homem poderia muito bem ter, não, senhor, não vou não. Como é que vai ser esse negócio aí? Sustentado por corvo? O senhor não sabe que corvo é um animal carnívoro, não? Sabe que tem muita gente que faz assim? Não, senhor, eu fazer isso? De maneira alguma. O senhor não viu como é que está aí as condições, não? O mercado financeiro? Amém? Você entende? Às vezes nós queremos ser mais sabido e inteligente do que Deus, né? Ficamos falando, não, senhor, mas é porque isso, é porque aquilo. Sabe, irmãos, eu e você não devemos contestar aquilo que Deus está falando. Eu e você devemos ir em direção àquilo que Deus está falando. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Isso vai fazer com que você venhamos a romper com essa zona de conforto. Porque Deus não quer que você venhamos a estar limitados. Porque quando estamos andando nessa zona de conforto, nós nos autolimitamos. E Deus não quer que você nos limitemos nessa nova fase. Porque Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Amém? Aleluia. Então eu e você devemos romper com isso. E aí, irmãos, algo que pode ser um empecilho para que nós venhamos a romper com isso, se chama rotina.
E entenda, eu não estou dizendo aqui que a rotina é algo ruim, amém? Pelo contrário, ter rotina é algo bom, amém? Você ter uma rotina e ser organizado com essa rotina, com as suas coisas. Isso é bom, é lícito e agradável a Deus, amém? Tanto naturalmente falando, como que diz respeito aos exercícios espirituais que você devemos ter no nosso dia a dia. Leitura da palavra, oração, amém? Ter essa rotina é importante. Mas quando eu falo de rotina, é aquela rotina que vai nos levar a fazermos sempre as mesmas coisas. E ficarmos presos nisso. Isso vai nos impedir de avançar e prosseguir naquilo que Deus nos chama para fazer. Você entendeu? É essa rotina, aquela rotina maçante, que nos faz encarar aquilo que Deus nos chama para fazer como obrigação. Amém? Sabe, irmãos, Deus não quer que você venhamos fazer nada para Ele por obrigação. Porque aquilo que nós fazemos por obrigação, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar pesado e enfadonho. Não duvide, meu irmão, quando você faz algo por obrigação, mais cedo ou mais tarde aquilo que você está fazendo por obrigação vai se tornar pesado e enfadonho. E você vai desistir. Não tem ponto de correr, meu irmão. Amém? Mas, glória a Deus pela obrigação. Sabe por quê? Porque é o que tem sustentado muita gente. Eu costumo dizer que são as muletas da obrigação. Mas Deus não chamou ninguém para andar de muletas. Deus tem uma carreira proposta para mim e para você. E nessa carreira eu e você não vamos correr de muletas. Apoiados na muleta da obrigação. É porque eu tenho que fazer. É porque eu tenho que orar. É porque eu tenho que ler a palavra. Não, meu irmão, tenha prazer em ler a sua Bíblia. Em orar. Em vir para cá, meu irmão, congregar. Tenha prazer em vir para cá e estar aqui, meu irmão. Aleluia. Em fazer aquilo que Deus disse que você tem que fazer. Amém? Você entende? Sabe? Em uma corrida, em uma carreira, que a carreira que Deus tem proposta para mim e para você, de muleta não dá. Amém? Vai chegar a hora que você vamos tropeçar. E Deus não quer isso. Deus não quer ninguém tropeçando, ninguém cambaleando. Deus quer que eu e você venhamos a correr e sermos velozes nessa carreira. Aleluia. Amém? Glória a Deus. É tempo de largar as muletas da obrigação. E avançarmos para aquilo que Deus tem para a gente. Como igreja, amém? Mas também individualmente falando. Mas como igreja, é tempo de largarmos as muletas da obrigação e corrermos no plano de Deus para essa igreja. Aleluia. Sabia que existe um plano de Deus para essa igreja? Discernir, compreender, ter expectativa com relação àquilo que Deus vai fazer através do corpo de Cristo que aqui se encontra é importante. Amém? Entender e compreender esse plano é importante. Sabe, irmãos, que entender isso, compreender isso, estar junto, ligado com isso, parte em estar ajudando esse homem, esse casal. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus levantou esse casal como casal pastoral, como a Bíblia diz, é o anjo da igreja. Para que, nesse novo tempo, ele possa, guiado por Deus, conduzir a sua igreja naquilo que é o projeto e o plano do Senhor para essa casa. E sabe, irmãos, quando eu e você não entendermos isso, quando eu e você não compreendermos isso, eu e você vamos ficar aquém daquilo que Deus está fazendo. Então, parte disso passa em nós podermos estarmos pegando junto com aquilo que Deus colocou no coração dessa família. Aleluia. Compreender, discernir isso é importante. Eu não falo isso aqui, meu irmão, para poder ter uma outra oportunidade para estar aqui à frente, não. Não, meu irmão. É porque isso é o que a palavra de Deus diz. Amém? A Bíblia diz que você devemos ser submissos aos nossos líderes. Aleluia. A Bíblia diz que você devemos honrar os nossos líderes. Isso é bíblico, meu irmão. Não sei o que estou inventando, não. Está na palavra, amém? E quando eu e você não fazemos isso, como é que você vamos discernir essa nova etapa, essa nova fase? Como é que eu e você vamos correr a carreira que Deus tem proposto para nós nessa nova etapa, nessa nova fase? Como é que eu e você vamos desfrutar do mais de Deus nessa nova etapa, nessa nova fase? Não entendermos isso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Agora, existem algumas coisas que você devemos atentar. São coisas que nos levam a estar e permanecer nessa zona de conforto. Existem várias coisas, eu pontuei 3 aqui que eu acho que são muito importantes e que você devemos atentar. São coisas que podem nos prender
nessa zona de conforto, nos prender no comodismo, amém? Nos levar e nos prender nessa região. E uma delas se chama o medo. 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Glória a Deus. 2 Timóteo 1,7. Vai dizer assim: porque Deus não nos tem dado espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, medo é uma ferramenta que Satanás vai usar para tentar nos paralisar, nos impedir de viver aquilo que Deus tem para vivermos nessa nova fase. Você viu lá, quando a gente leu os versículos lá em Mateus capítulo 14, os discípulos estavam o quê? Aterrorizados, estavam com medo, ao ponto de olharem Jesus vindo e dizer: rapaz, é um fantasma. Eles tinham tanto medo que não conseguiram discernir que era Jesus. Olha o que o medo faz. O medo nos leva a não discernir aquilo que Deus está fazendo e quer fazer. Você entendeu isso? O medo nos leva a não compreender, não discernir aquilo que Deus está fazendo através da sua palavra. O medo nos impede de viver o sobrenatural do Senhor. Porque, irmãos, aqueles discípulos ficaram atemorizados. Quase que não sai. Ficaram com medo, pronto. Eles ficaram com medo. E eles não desfrutaram daquilo que Pedro desfrutou. Mas o interessante aqui é que Pedro também teve medo. Porque a Bíblia diz que todos ficaram o quê? Com medo. Não vou falar outra palavra não, é com medo. Amém? Todos ficaram com medo. Mas Pedro, eu acho que Pedro era nordestino. Pedro se levantou em ousadia e disse: Senhor, se és tu, manda uma palavra. Aleluia. Manda uma palavra. Amém? Pedro deixou de lado todo o medo. Por quê? Porque Deus não nos deu espírito de medo. Eu e você não recebemos espírito de medo, meu irmão. Você recebeu o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você. Se você nasceu de novo, o amor de Deus habita em você. E a Bíblia diz que esse amor, ele lançou fora todo o medo. Aleluia. Amém? Então eu e você não precisamos temer, nos afligir, nos preocupar. E em Isaías, amo demais esse versículo, 41. Isaías 41. Versículo 10. Não temas. Aleluia. Não temas. Sabe, irmãos, Deus está falando para mim e para você. Não tenha medo. Amém? De fato, quando Jesus encontrou os discípulos, ele disse o quê? Não tenham medo. Não temais. E aqui em Isaías, o profeta Isaías vai falar: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Não temas. Sabe, meu irmão, talvez você tenha tido medo de alguma coisa, circunstância, adversidade que porventura tenha se levantado na sua vida. Mas a palavra é bem clara: não temas. Não tenha medo. Deus está nos sustentando com a sua destra fiel. Com a sua mão poderosa. Deus está nos sustentando e nos erguendo. E nos levando a viver essa nova fase. Desfrutar de tudo aquilo que ela tem para nós. Aleluia. Então, não temas, não tenha medo. O medo é algo que vai nos deixar presos a essa zona de conforto, a esse conformismo. Outra coisa é a preguiça. Aleluia. Abra sua Bíblia em Provérbios. Capítulo 16. Provérbios 16. Versículo 18. Aleluia. Provérbios 16, 18.
Desculpa, eu acho que fiz a anotaçãozinha aqui errada. Eu só vim aqui. É aquele versículo que fala sobre a preguiça, em que o escritor de Provérbios vai fazer aquela analogia com a formiga, onde ele... 6:6. Pronto, abre aí. Pedia seus meninos aí, para botar aqui. Pronto. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Olha o que o escritor de Hebreus está trazendo para cá, para mim e para você. Vai ter com a formiga, com um animal. Amém? Considera os caminhos, ou seja, considera como elas fazem. Amém? O proceder, a atitude. Sabe, irmãos, a preguiça pode nos levar a estar nessa zona de conformismo. Conformados, vivendo nessa zona de conforto. Preguiça de quê? Muitas vezes não queremos ler a nossa palavra, a nossa Bíblia, e não queremos orar. Sabe, irmãos, eu sei, nós temos um dia cansativo. Eu sei que todos aqui têm um dia cansativo. Mas, meu irmão, eu e você não podemos deixar de nos expor à palavra. É muito bom estarmos aqui todas as terças, quintas, domingos, nos expondo à Assunção, ouvindo a palavra. Mas, meu irmão, eu e você não podemos ter apenas a terça, a quinta e o domingo como um momento de contato com a palavra. De fato, a palavra deve estar no nosso coração constantemente. Ou seja, o contato meu com a palavra de Deus deve ser algo que? Diário, constante. Assim como a formiga que diariamente, constantemente trabalha. Eu e você devemos estar diariamente, constantemente ouvindo, lendo, estudando e praticando a palavra. Não é algo restrito apenas para o culto de domingo. Não, domingo, passa a semana todinha. Não, domingo eu vou para a igreja, eu vou ouvir a palavra. Amém. Glória a Deus. Mas não é isso que Deus quer para mim e para você apenas. Deus quer que você tenhamos um ambiente em que a palavra ela vai ser a primeira coisa, a primazia das nossas vidas. Em que o se alimentar pela palavra vai ser algo indispensável. Amém? A Bíblia diz que a palavra é o alimento do Espírito. Sabe, irmãos, muitos de nós alimentamos o nosso corpo com 3, 4, 5, 6 refeições por dia. Mas aí, quando nós vamos para a palavra, a gente se contenta com uma quentinha requentada da semana passada. Aleluia. Amém? E Deus não quer isso de mim e de você. Deus quer que você estejamos constantemente alimentando o nosso espírito. Sabe, irmãos, se você não estamos alimentando o nosso espírito, infelizmente a nossa carne ela vai tomar partido. Amém? E o nosso espírito, que era para quem está nos guiando por meio da palavra, ele vai ficar aquém daquilo que é essa direção de Deus nas nossas vidas. E, consequentemente, nós vamos começar a ser guiados não pelo espírito, mas pela carne e pelos desejos da mesma. Você entendeu isso? Por quê? Porque estamos alimentando não o espírito, mas a carne. Aleluia. Sabe, muitos cristãos, eles se encontram em uma condição de crianças na fé, porque não têm alimentado o seu espírito. Quando eu e você não alimentamos o nosso espírito, a nossa alma não renovada vai tomar partido com a nossa carne. E carne não se converte. Amém? Carne não se converte. Carne se domina, se sujeita por meio da palavra. Então, se eu e você não alimentamos nosso espírito, a nossa mente não renovada pela palavra, porque nós não estamos alimentando nosso espírito, então a nossa mente não está sendo renovada pela palavra. A nossa mente não renovada pela palavra vai tomar parte com a nossa carne e vai nos deixar numa condição de crianças na fé. Bebês espirituais. Onde nós já deveríamos estar, como a Bíblia diz, como mestres. Tanto tempo e vocês ainda precisam de leite. Amém? Está lá em Hebreus. De Hebreus trazendo esse entendimento para os crentes lá da Hebreia, né? Você entendeu isso? Aleluia. Então, preguiça é algo que pode nos deixar presos nessa zona de conforto. Terceiro ponto é a soberba. E aqui sim, Provérbios 18, 12. Acho que... Não, Provérbios 16, 18, perdão. Provérbios 16, 18. Agora sim. Provérbios 16, 18. Aleluia.
A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Aleluia. Amém? Sabe, irmãos, que a soberba ela produz um sentimento de autossuficiência. A soberba ela vai produzir um sentimento de autossuficiência. Ou seja, nós vamos nos sentir autossuficientes a ponto de não precisarmos de ninguém. Eu não preciso de você, não preciso dessa orientação, eu não preciso desse conselho, eu sei o que faz. Sabe, irmão, quando a gente cai nesse engano de Satanás, de que eu sei o que fazer, é porque nós realmente não sabemos o que fazer. Você entendeu isso? A soberba ela vai produzir essa autossuficiência e, consequentemente, vai nos deixar presa a essa zona de conforto, ao conformismo. Porque nós achamos que podemos e sabemos fazer tudo. Irmão, eu não sei tudo, amém? Eu preciso de você. Eu preciso estar com você, você precisa estar comigo. Juntos nós vamos avançar no plano e no propósito de Deus. Nessa nova etapa como igreja. Mas a soberba vai gerar esse sentimento de autossuficiência. E nos fazer achar que nós não precisamos um dos outros. Você entendeu isso? E vai nos deixar presos a essa zona de conforto. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, soberba, medo e preguiça. São alguns pontos que eu anotei que podem nos fazer estar nessa zona e nos deixar presos a essa zona de conforto. Amém? E sabe, irmãos, para romper com essa zona, é necessário mudança. Amém? Eu quero encerrar com isso aqui. É necessário rompermos com o comodismo. E para isso é necessária a mudança. Eu e você precisamos mudar. De fato, a Bíblia diz que eu e você mudamos, porque nós nascemos de novo. Nosso espírito foi recriado, se tornou uma nova criatura. Mas eu e você precisamos mudar o modo de pensar, o modo de agir, o modo de falar, os posicionamentos. Isso é mudança. Amém? Agora, o que acontece é que muitas vezes nós até mudamos e fazemos aquilo que Deus disse que devemos fazer. Mas não fazemos tudo aquilo que Deus disse que deveríamos fazer. Você entendeu isso? Até fazemos aquilo que Deus disse que tínhamos que fazer, mas não fazemos tudo aquilo que Deus disse que tínhamos que fazer. 1 Samuel, capítulo 15. Aleluia. Essa é uma leitura muito extensa, então eu vou parafrasear aqui para você entender. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 15, a Bíblia diz que Samuel chegou para Saul. Vou parafrasear aqui para a gente poder entender e ganhar tempo. A Bíblia diz que Samuel chegou para Saul e disse, você vai guerrear contra os amalequitas e não vai poupar ninguém. Mata todo mundo, mata o rei, não poupa ninguém. Amém? Só que Saul, ele fez aquilo que a Bíblia diz que Samuel disse que ele tinha que fazer. Ele foi lá, guerreou, venceu, matou o povo, mas não fez tudo aquilo que Samuel disse que deveria fazer. Samuel representava aqui o Senhor, amém? Mas ele não fez tudo aquilo. Ele poupou algumas coisas, despojos de guerra, e poupou Agag, o rei dos amalequitas. Ele guerreou, ele matou, ele venceu, mas não fez tudo aquilo que Deus disse que ele tinha que fazer. Amém? E sabe, irmãos, ele ainda veio com a história de que não, Senhor, quando Samuel foi interpelá-lo, foi falar com ele, não, eu poupei aqui o melhor dos espojos para sacrificar ao Senhor. E aí nós vemos aquela passagem, que melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Amém? E sabe, irmãos, isso é até algo bonito, É uma intenção bonita, nobre, Poupar o melhor dos despojos para sacrificar ao Senhor. Mas deixa eu dizer algo. Por trás de uma intenção muito bonita, pode haver um quê de desobediência. Você entendeu isso? Por causa da intenção muito bonita, pode haver um quê de desobediência. Aleluia. E aí nós acabamos fazendo sim o que Deus disse que devemos fazer, mas não fazendo tudo. E aí continuamos presos nessa zona de conforto. Amém? E você devemos fazer tudo aquilo que Deus disse que devemos fazer. Sem ressalvas, sem medo. Amém? Isso é mudar. Outra coisa é que o fato de mudarmos, muitas vezes, de não mudarmos, muitas vezes ocorre porque estamos sendo passivos ou resistentes com aquilo que Deus disse que deve ser mudado nas nossas vidas. Como assim passivo? Lá em João capítulo 15, versículo 8, se os meninos puderem botar aí, João 15, 8, ganhar tempo.
João 15:8. Aleluia. João 15:8. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Sabe, irmãos, nós devemos ser ativos, operosos praticantes da palavra de Deus. A passividade não rende graças ao Senhor. Agora, quando eu e você somos ativos, operosos praticantes da palavra, isso vai o quê? Render glórias ao Pai. E sabe, quando somos passivos com relação àquilo que Deus quer que mudemos na nossa vida, isso não vai permitir com que a gente glorifique ao Senhor. Mas quando somos ativos, nos movendo segundo aquilo que Deus quer que venhamos a fazer, isso vai render graças ao Senhor. Glorificar ao Senhor. E vai produzir frutos para Ele. Na sua vida e através da sua vida. E você vai abençoar outros através desses frutos que você produziu na sua vida. Você entendeu isso? Outra coisa é a resistência. E essa aqui eu quero finalizar. Êxodo capítulo 13. Se o Ministério de Música quiser já vir. Êxodo capítulo 13. Eu quero ler na versão King James. Êxodo capítulo 13. A partir do versículo 17. Êxodo 13. Aleluia. 17. Aleluia. Êxodo 13, 17. Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Sabe, irmãos, aqui você conhece essa história. O povo passou 40 anos ali rodeando, até chegar à terra prometida por Deus. E alguns estudiosos dizem que se eles tivessem seguido por esse caminho, o que era 40 anos ia virar 40 dias. Amém? Sabe, irmãos, a resistência daquele povo fez com que eles não mudassem aquilo que precisava ser mudado, para que eles pudessem desfrutar do novo tempo de Deus, para aquele povo. É tempo de você não sermos resistentes com aquilo que Deus quer fazer, meu irmão. Não seja resistente com aquilo que Deus quer fazer, com aquilo que Deus está fazendo. Sabe, aquele povo, ele saiu capacitado, armado. Eles estavam prontos para a guerra. A Bíblia diz, eles saíram preparados. Então eles podiam muito bem ir para aquele caminho. Se por acaso viesse algum exército, eles tinham a capacidade de Deus para poder guerrear e vencer. Mas eles eram resistentes. Sabe, irmãos, existem dons, capacitações do Senhor na sua vida, para essa nova etapa, para essa nova fase, que Deus depositou em você, para que seja usado para essa casa, e assim para promover essa nova fase e esse novo tempo. Não seja resistente. Não seja resistente. Aleluia. Você pode ficar de pé. Aleluia. Oh. Você pode orar em outras línguas, amém? Aleluia. Você batizado no Espírito Santo, ore em outras línguas, amém? Pai, graças te damos, Senhor,
Oh, nós entendemos, Pai, compreendemos que estamos em uma nova etapa, em uma nova fase. Nós iremos corresponder, Pai. Nós iremos fazer, Pai, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Aleluia. Assim como Pedro, ele andou sobre as águas porque ele correspondeu a uma palavra do Senhor. Assim nós iremos corresponder àquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E iremos desfrutar do sobrenatural do Senhor. Nós não iremos temer. Nós não iremos ser resistentes, passivos. Não, Pai, nós decidimos, Pai, andar sobre as águas, andar sobre as circunstâncias, andar sobre as adversidades. Porque o Senhor enviou a sua palavra e nos alcançou. O Senhor enviou a sua palavra e nos libertou. Ei, o Senhor enviou a sua palavra e alcançou a sua vida, para que você pudesse andar sobre a palavra do Senhor. Não é a circunstância que vai ditar quem você é. O que você vai desfrutar, ter, ser em Deus é a palavra. É a palavra. Ei, fica com a palavra. Oh, fica com a palavra. Não permita que a voz do diabo, das circunstâncias, abafem a voz da palavra falando com você. Não temas. Não temas. Aleluia.